Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 4, não é isso? É? Verso 4. Naimisheni Mishaketre Vishaya Sanakadaya Satram Sargaya Lokaya Sahasra Samam Asata. Certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios encabeçados pelo sábio Shaunaka reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Comentário. O prelúdio do Srimad Bhagavatam foi falado nos 3 versos anteriores. Agora, o principal tópico dessa grande literatura está sendo apresentado. O Srimad Bhagavatam, após sua primeira recitação por parte de Srila Shukadeva Goswami, foi repetido pela segunda vez em Naimisharanya. No Vaiyavya Tantra, afirma-se que Brahma, o engenheiro deste universo em particular, projetou um grande círculo que pudesse conter o universo. O centro desse grande círculo foi fixado em um local específico conhecido como Naimisharanya. O círculo é o ovo cósmico, né? O ovo universal. E Brahma projetou. O centro do ovo cósmico parece ser aqui. Olha lá. O centro desse círculo foi fixado nesse local na Naimisharanya. De forma similar. A outra referência à floresta de Naimisharanya, no Varaha Purana, onde se afirma que através da execução de sacrifício nesse local, a força das pessoas demoníacas é reduzida. Assim, os brahmanas preferem Naimisharanya para tais execuções sacrificiais. Os devotos do Senhor Vishnu oferecem todos os tipos de sacrifícios para seu prazer. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas se apegam aos prazeres da existência material. No
Na Bhagavad Gita, declara-se que qualquer coisa feita no mundo material, por qualquer motivo que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados como um sacrifício, para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isso trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos por fazer o bem às pessoas em geral, e por isso os sábios encabeçados por Saunaka e outros reuniram-se neste local sagrado, em Naimisharanya, programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e a prosperidade. Contudo, os sábios conhecem bem e, por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles igual o Prabhupada fala, que os líderes de hoje não têm ideia do que é real felicidade, qual que é o propósito da vida humana. Então, eles não podem trazer paz, nem felicidade, prosperidade para ninguém. Ou seja, só podem piorar as coisas. E só aqueles que estão nesse caminho, de entender o que é a alma, o que é Deus, que realmente pode ver alguma verdade e conduzir a sociedade. Esses líderes de hoje não podem fazer nada disso. Os sábios podem fazer isso. Olha lá. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas e, arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Senhor Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo semideuses, homens, siddhas, charanas, vidyadharas e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas dessa árvore. Regando com a água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e as folhas que estão separados é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada, e quem tentar fazê-lo simplesmente desperdiça sua energia e seus recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo, e todos os seus planos, que estão sendo feitos por líderes ateístas, certamente serão frustrados a cada passo. Todavia, não acordam para esse fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é o método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos são muito cientificamente apresentados pelo Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, e as pessoas inteligentes poderão tirar proveito de seus ensinamentos a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeira. O Srimad Bhagavatam também é apresentado para o mesmo propósito, e isso será explicado mais especificamente depois em seu próprio texto. Essa é a segunda sessão da narração do Srimad Bhagavatam. A primeira foi Parikshit Maharaj, que escutou de Shukadeva Goswami. Nessa assembleia estava Sutta Goswami, que foi quem narrou para esses sábios, encabeçado por Shaunaka, a responder as perguntas deles. Eles estavam preocupados com Kali Yuga chegando, na era que nós estamos. Os sábios sabiam. No final de Dwapara, quando Krishna veio, a era passada, Krishna veio, Krishna parte desse mundo, o Srimad Bhagavatam
foi falado, logo depois os sábios se reuniram, porque logo depois que Krishna partiu, aí entra num período entre Dwapara e Kali Yuga. E esse sábio sabia que Kali Yuga estava perto de entrar. Eles estavam preocupados. Eles sabem, Kali significa o quê? Escuridão, desavença, ateísmo, ignorância, tudo isso. Ele sabia que Kali estava chegando. Kali aqui é Kali Yuga, não tem nada a ver com a deusa Kali, é outra coisa. O nome Kali, a outra é porque ela é escura, da cor de Krishna. O Krishna Shama significa aquele que é escuro, Kali também é escuro. O nome dela é Kali. Que é Kali Yuga, significa escuridão, não que é escuro, mas escuridão e ignorância, tudo isso. Eles sabiam que Kali Yuga estava vindo e reuniu a fim de achar as respostas, como que eles, e também a gente, no caso, que veio depois, poderia ser feliz mesmo nessa era perturbação e desavença. Eles se reuniram em Naimisharana para escutar isso. Então essa foi a segunda. Que aí Sutta Goswami, que estava na Assembleia de Shukadeva e Parikshit Maharaj, narrou para eles pela segunda vez. Esse mesmo chamado Bhagavad. Então, Prabhupada fala, a sociedade moderna ateísta está desligada de Deus, por isso seus planos estão todos frustrados. Tentam criar várias coisas para acabar com a guerra só está aumentando. Tenta acabar com a fome só está aumentando. Tenta cultivar a natureza, a destruição só aumentando. Ou seja, eles não têm consciência, não sabem como agir no mundo, nem para eles mesmos que falar de liderar outros. Então, igual o São Paulo faz. Um cego guiando milhares de cegos. Isso é a sociedade hoje. Líderes cegos guiam outros cegos. E apesar dos esforços, todos são frustrados, cada vez pior. Por falta de conexão com Deus. Todo mundo podia ser materialmente feliz se se os líderes fossem conectados com Deus de alguma forma. Podia ser feliz material e espiritualmente. Às vezes não estão nem um pouco preocupados com esse que é o verdadeiro objetivo da vida humana, esquece isso, simplesmente foca na matéria. Na matéria sem Deus, sem inteligência, é dada também por Deus, que tudo se torna modo da ignorância, Kali Yuga. Isso é Kali Yuga. Apocalipse. Verso 5. Dúvida aí nesse? Não, Prabhu. Verso 5. Sai kadatu munaya tatar huta hutagnaya satkritam sutam asinam paprachur idam adarat. Certo dia, após terminar seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Tá. Opa. Significado. Amanhã é a melhor hora para se executarem práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavatam um assento de honra elevado chamado Vyasasana, ou assento de Shri Vyasadeva. Shri Vyasadeva é o preceptor espiritual. Vyasa Asana, ou Vyasasana. Significa o quê? Assento de Vyasa. E Asana quer dizer o quê? Sentado, igual na yoga. Asana, postura sentada. Asana quer dizer assento. Vyasadeva. O Vyasa Asana, ou Vyasasana,
é o quê? O assento de Vyasa, aquele que ocupa. E quem narrou o chamado Bhagavata primeiro? Escreveu Vyasa. Então, aquele que é o mestre espiritual que recita esse chamado Bhagavata, ele senta na cadeira ou no assento de Vyasa. Por esse motivo. Ele é representante de Vyasa. Então, os sábios ofereceram esse mesmo assento de Vyasadeva a Suta Goswami. Vamos lá. Shri Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes. Um representante é aquele que pode apresentar exatamente o ponto de vista de Shri Vyasadeva. Shri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavatam a Srila Sukadeva Goswami e Shri Suta Goswami a ouviu dele, Shri Sukadeva Goswami. Todos os representantes fidedignos de Shri Vyasadeva na corrente de sucessão discipular devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis restringem todos os sentidos e mantêm-se fiéis ao caminho aberto pelos acharyas anteriores. Os Goswamis não dão palestras sobre o Bhagavatam caprichosamente. Ao contrário, executam seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores, que lhes entregaram intacta a mensagem espiritual. Aqueles que ouvem o Bhagavatam podem fazer perguntas ao orador a fim de evocar um entendimento claro, mas isso não deve ser feito com espírito de desafio. Devem-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Essa é também a maneira recomendada na Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental ouvindo-se submissamente as fontes corretas. Portanto, estes sábios dirigiram-se ao orador Suta Goswami com grande respeito. O microfone está fechado. Os que os sábios fizeram oferecer assento de honra a Suta Goswami, que era representante de Vyasa. Com grande respeito fizeram perguntas, não com sentido de desafio, mas com humildade ao fim de aprender ou entender o que era auspicioso para eles e para todo mundo que viria em Kali Yuga. Isso é a maneira de fazer pergunta, não de desafio. Eu vou perguntar desafiando. Isso não é a maneira apropriada, não tem nenhum benefício. Então, os sábios, sendo sábios, oferecendo grande respeito ao assento de Vyasa Suta Goswami, que era também representante de Vyasa, era qualificado para sentar a Vyasa Asana, e fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Porque sozinho ninguém pode aprender. E até os sábios, eles se reuniram para escutar de Suta Goswami. Então, a gente também deve fazer o mesmo. Escutar e perguntar. Do contrário, impossível de compreender. Só ler sozinho, impossível. Esses acharyas, os Goswamis, Saurupa Goswami, Sanatana Goswami, hoje é dia Diva Goswami, por exemplo, Vyasadeva, Kadeva Goswami, eles não falam Madhvakta de maneira caprichosa, ou seja, para satisfazer o público ou os desejos materiais do público, muito menos para ganhar a fama e o dinheiro deles. Eles não recitam o chamado Bhagavata com essa intenção, é simplesmente para ajudar aqueles que não são liberados igual a eles, para entrar, pelo menos, nesse caminho e dar a direção, o objetivo
e a prática para chegar nesse objetivo. Com esse intuito somente. Dúvida aí? Não, Prabhu. Verso 6. Rishaya Uchuhu Raya Kalu Puranani Setihasani Chanagha Akyatani Apiyadhitani Dharma Shastrani Yani Uta. Os sábios disseram, respeitava o Sutta Goswami, és completamente livre de vícios, és bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas, também nas histórias, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicaste. Significado. Comentário. Um Goswami, ou representante fidedigno de Shri Vyasadeva, tem que ser isento de todos os tipos de vícios. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga são: 1. Ligação ilícita com mulheres, matança de animais, intoxicação, jogos especulativos de todas as espécies. O Goswami deve estar livre de todos esses vícios antes que possa ousar sentar-se no Vyasasana. Você vê isso aqui, São Paulo falando alguma característica, mas na verdade o Goswami ainda está muito além disso. Isso a gente, qualquer pessoa, pode fazer. Não é, isso é fácil, né? Não ter ligação ilícita com mulheres, ou seja, ter um parceiro fixo, somente. Não matar animais, ou seja, comer marra prachada, tem vários tipos de alimento. Não intoxicar. Intoxicar com o quê? Harinama só. Tá melhor que qualquer outro, sem não usar entorpecente, nada disso, e sem jogar jogos de azar. Isso, qualquer um pode fazer isso. O Goswami vai muito além disso, mas ele também não tem nenhum desejo por nada dessas coisas. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga. Isso, Prabhu, na verdade, é para a vida humana, né? Isso não é qualificação de devoto. O devoto deve ter fé em Harinam, várias coisas. Isso aqui é para a vida humana. Se alguém quer pelo menos começar uma vida digna humana, em Kali Yuga deve-se evitar essas 4 coisas que foi determinada pelo próprio Kali Maharaj, a deidade predominante dessa era, no encontro que ele teve com Parikshit. Foi determinado que nesses locais onde tem relação ilícita, sexo ilícito, matança de animais, intoxicação e jogos de azar, os fantasmas, companheiros de Kali, pode morar neles. Então, quem lida com essas coisas vai lidar com entidades baixas e não vai poder progredir na vida humana, muito menos devocional. Fala. quando fala jogos de azar, é tipo jogos Loteria, que pode perder? aposta, né? Aposta, loteria, tudo isso. Tá. Goswami deve estar livre de vícios, antes que possa usar, sentar-se na Vyasasana. Ninguém? Ninguém que não seja de caráter imaculado e que não esteja livre dos vícios acima mencionados deve ter permissão para sentar-se no Vyasa Asana. Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas ou nos Vedas. Os Puranas e as histórias, como Mahabharata ou Ramayana, também fazem parte dos Vedas. O Acharya ou Goswami deve estar bem familiarizado com todas essas literaturas. Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que as ler.
Podemos assimilar o conhecimento das escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os dois processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Apenas alguém que assimilou conhecimento transcendental da fonte certa ou que ouviu submissivamente, quem? Aquele que é perfeito nisso, ou seja, os Mahabharavatas, Acharyas, Nitya Siddha, associado eterno de Krishna. A gente deve ouvir eles e depois explicar para os outros de acordo com o que a gente ouviu, não inventar nada, sempre usando as escrituras como base, fundamento para qualquer conclusão teológica, filosófica, etc. Essa é a maneira adequada. O Sutta Goswami tinha todas essas qualidades para recitar. Dúvida aí? Verso 7. Você vê, os sábios, isso é outra coisa, os sábios começaram o que antes? Eles começaram a elogiar, glorificar as qualidades de Sutta Goswami, antes de fazer a pergunta. Verso 7. Jani Veda Vidam Shresto Bhagavan Badarayana Anyecha Munaya Sutta Paravara Vido Vidhu. Por seres o mais velho dentre os eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus. E também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Significado: o Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre o Brahma Sutra, ou os Badarayani Vedanta Sutras. É chamado natural porque Vyasadeva é o autor tanto dos Vedanta Sutras quanto do Srimad Bhagavatam, ou a essência de todos os textos védicos. Além de Vyasadeva, há outros sábios que são autores de 6 diferentes sistemas filosóficos, a saber, Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini, Ashtavakra. O teísmo é explicado completamente no Vedanta Sutra, enquanto em outros sistemas de especulação filosófica, praticamente não se faz referência à causa fundamental de todas as causas. Uma pessoa só pode sentar-se no Vyasasana após estar bem versada em todos os sistemas de filosofia, de modo a poder apresentar plenamente os pontos de vista teístas do Bhagavatam, em desafio a todos os outros sistemas. Srila Sutta Goswami era o mestre apropriado e, por isso, os sábios de Naimisharanya elevaram-no ao Vyasasana. Srila Vyasadeva é aqui designado como a personalidade de Deus, porque é a encarnação autorizada e dotada de poder. Essa é a qualidade de Sutta Goswami. Estimado Bhagavata é comentário natural do Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra.
chamado natural porque Vyasadeva é o autor dos dois, Vedanta e Bhagavad. Oi? Vetatvam samyatat sarvam tatattastat anugrahat Snigdhasya sishyasya Guravo guhyam api uta. E porque é submisso, seus mestres espirituais dotaram-no de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, pode nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Comentário. O segredo do sucesso na vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura canta assim, Chakravarti. Vishwanath Chakravarti Thakur. canta assim em suas 8 famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Qual que é essas estrofes? Alguém sabe? Sânscrito? Vandei Guru, Isso, essa? isso. Esse foi escrito, as orações primeiro que a gente canta foi escrito por ele, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. São 8, ele chama Guru Devasta. Asta quer dizer 8. Astakam são 8 versos glorificando Sri Guru. Ele chama Guru Devasta, Guru Asta. São 8 versos glorificando Sri Guru, as qualidades. Foi composto pelo Vishwanath Chakravarti Thakur e é cantado todo dia antes do Mangala, é cantada essa canção composta por ele. E o refrão fala isso aí, que vai traduzir. Vande Guru Shri Charanaravinda. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação pode alguém satisfazer a personalidade de Deus. E quando ele está descontente, só há ruína no caminho da realização espiritual. Você vê no último verso, fala Yasha Prasada, Bhagavat Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kuto. Se alguém satisfaz mestre espiritual, ou recebe misericórdia, Prasada quer dizer misericórdia, Yasha Prasada. Se alguém recebe sua Prasada, misericórdia, então Bhagavat Prasada. Então, Bhagavan, Deus, dá misericórdia. Mas se o mestre espiritual não está satisfeito, não dá misericórdia, Yasha Prasada na quer dizer não, então, Nagati Kutopi, nada pode ser conseguido. Ou seja, o caminho jamais pode ser percorrido, o destino alcançado. Nagati Kutopi. Então, esse é o último verso desse Guru Asta. Isso que a gente deve sempre ver que os Vaishnavas superiores a gente, os mestres espirituais, o nosso mestre espiritual, está satisfeito com a gente, né? Tomar atitude só que não está em desacordo com ele. Ver sempre se o mestre espiritual, aqueles que estão em cima de nós, ou em quem a gente está refugiando, se eles estão satisfeitos. Aí Krishna fica satisfeito. É essencial, portanto, Que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Srila Sutta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo
e por isso foi dotado de todos os favores por seus mestres espirituais, todos eruditos e autorrealizados, tais como Srila Vyasadeva e outros. Os sábios de Naimisharanya estavam confiantes de que Srila Sutta Goswami era autêntico, portanto estavam muito ansiosos por ouvi-lo. Sutta Goswami era submisso. Vai falar que a história que quando Roma Racha ia começar a falar e Balarama apareceu, Roma Racha não era submisso, não foi humilde, não prestou reverência, mas Sutta Goswami era humilde e obedecia ao mestre espiritual e aprendeu, recebeu misericórdia deles e aprendeu tudo com eles. Então ele era qualificado, os sábios sabiam disso, tinham convicção disso, por isso estavam ansiosos de escutar dele o que é realmente auspicioso nessa Kali Yuga. Esse foi o motivo que esses sábios se reuniram ali, justamente esse. Kali Yuga ia vir. Isso é há 5.000 anos atrás. Quando ia começar a Kali Yuga. Como se hoje é 2025, como se daqui 6 meses ou 2 meses começasse Kali Yuga, por exemplo. Eles estavam nessa época, 5.000 anos atrás. Sabiam que logo, logo, Kali Yuga ia entrar. Eles queriam saber o que era auspicioso fazer, porque cada era é um processo de realização espiritual. Eles queriam saber de Sutta Goswami, que era versado nas escrituras, e um real discípulo, escultor de Sukadeva Goswami, escultor de Vyasa, que é não diferente de Narayana, ou seja, na linha do próprio Senhor Supremo, escutar o que era benéfico. Para eles fazerem, também no caso a gente que tem a oportunidade de ver, de ouvir essas perguntas e a resposta de Sutta Goswami. Dúvida aí? Verso 9. Tatra tatran jasayusmam bhavata jat vinishchitam punsam ekam tata shreyas tana samsitum arhasi. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado. Na Bhagavad Gita se recomenda a adoração ao Acharya. Os Acharyas e Goswamis estão sempre absortos em pensar no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material. Os acharyas, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral. Prevendo as incompetências das pessoas desta era de Kali, ou a era férrea de desavenças, os sábios solicitaram de Sutta Goswami um resumo de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas desta era estão condenadas sob todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada das pessoas desta era é descrita como segue. Você vê no Gita também, recomenda a adoração ao Acharya. Igual fala, Tad vid pranipatena pariprasena sevaya padeksanti te jnanam jnaninam tata darshinaha. Deve ouvir as escrituras de alguém que realizou a verdade. Tata darshinaha, que viu a verdade com os olhos transcendentais. O Gita também falava. Então, esses acharyas dão orientação pelo bem-estar espiritual das pessoas em geral, prevendo as incompetências das pessoas dessa era de Kali. Sabe solicitar o Sutta Goswami um resumo, prevendo
a gravidade e a inauspiciosidade dessa era de Kali, os sábios perguntaram, Sutra Goswami pediu para explicar de maneira simples, que a gente, no caso, pudesse entender. Pessoas dessa era são condenadas sob todos os aspectos. E como que a gente poderia entrar no caminho para ser descondenado, ou seja, progredir nesse caminho de conhecer sobre Deus e aprender a servir Ele, ter amor por Ele e por outras entidades vivas. Ser pacífico e uma relação amorosa com Deus. Pediu para solicitar ele qual o processo fácil todos poderem chegar nisso nessa era. Os sábios indagaram isso, qual o bem último do povo, para o povo, condição condenada dessas pessoas, essa era descrita como se segue. Igual o Swami Prabhupada fala, tudo que fala nas escrituras védicas acontece. Você vê, os sábios perguntaram sobre Kali Yuga, ele vai falar, tudo a gente vê hoje em dia. Srimad Bhagavatam já fala sobre Buda, não Gautama Buda, mas sobre Vishnu Buda. Ele ia vir 500 anos depois, quando Kali Yuga entrasse. 500 ou 1000 e poucos anos depois de Kali Yuga. Buda Vishnu veio. Os Vedas também falaram que Chaitanya Mahaprabhu ia vir. Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu veio. Os sábios estão falando aqui como que ia ser Kali Yuga. A gente vê hoje Kali Yuga. As escrituras são perfeitas. A gente pode ver através até do nosso olho material que a escritura é perfeita. E tudo foi dito há 5.000 anos. O que veio depois, tudo foi falado. Por quê? Porque Vyasadeva é não diferente do próprio Senhor Supremo, Sri Krishna e Narayana. É perfeito. Tem visão para ver. Então aqui, os sábios de Naimisharanya vão falar como que ia ser as pessoas em Kali Yuga. Verso 10. Prayenal payashu sabhya kalvasmin yuge janaha manda sumandamatayo mandabhagyahi upadrutaha. Ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Comentário. Quem é? Carol vai ler? Ah, desculpa, eu achei que era a Thalita. É ela ou quem que é? É a Thalita. A Alita vai ler? Vai. Os devotos do Senhor Tá dormindo? estão sempre... Dormindo? Não. Então vai. Os devotos do Senhor estão sempre ansiosos pela melhoria espiritual do público em geral. Quando os sábios de Naimisharanya analisaram a condição das pessoas desta era de Kali, previram que os homens teriam vidas curtas. Em Kali Yuga, a duração de vida é abreviada, não tanto pela escassez de alimentos, mas por causa de hábitos irregulares. Por manter hábitos regulares e comer alimentos simples, qualquer homem pode resguardar sua saúde. O comer em excesso, o excessivo gozo dos sentidos, a dependência excessiva da misericórdia dos outros e os padrões de vida artificiais solapam a própria vitalidade da energia humana. Portanto, a duração de vida é abreviada. As pessoas desta era
também são muito preguiçosas, não apenas materialmente, mas também no que diz respeito à autorrealização. A vida humana é especialmente destinada à autorrealização. Isto é, o homem deve tomar. Isto é, Isto o é, homem deve tomar conhecimento do que ele é, do que é o mundo e do que é a verdade suprema. A vida humana é um meio pelo qual a entidade viva pode dar fim a todas as misérias da dura luta pela vida na existência material, e pela qual pode voltar ao Supremo, a seu lar eterno. Contudo, devido a um sistema de educação ruim, os homens não têm desejo de alcançar a autorrealização. Mesmo que tomem conhecimento dela, desafortunadamente tornam-se vítima de mestres desencaminhados. Nesta era, os homens são vítimas não apenas de diferentes credos e partidos políticos, mas também de muitos tipos de diversões para o gozo dos sentidos, tais como cinemas, esportes, jogos, clubes, livrarias mundanas, má companhia, fumo, bebida, trapaça, furto, altercações e assim por diante. Suas mentes estão sempre perturbadas e cheias de ansiedades, devido a muitos compromissos diferentes. Nesta era, muitos homens inescrupulosos fabricam sua própria fé religiosa, sem base em nenhuma escritura revelada, e muito frequentemente as pessoas viciadas no gozo dos sentidos sentem-se atraídas por tais instruções, você vê não, instituições. instituições. Você vê as instituições que mais tem gente, mais cheia, é aquelas que atrai as pessoas que estão desejando mais materialismo. Por exemplo, no Brasil, Edir Macedo, por exemplo, que ganha dinheiro, quem vai lá também quer dinheiro. É o que tem mais. Você vê ISKCON, por exemplo, na nossa religião, é onde também só tem dinheiro. Líderes visam só fama e dinheiro. É onde tem mais também. Então, em toda religião nessa era, isso ia acontecer. Então, não é só desvirtuado por líderes, mas também por falsos religiosos ou espiritualistas. Então, Prabhupada está falando. Você vê, quando a gente vê Swami Prabhupada falando da vida dele, ele conta como que ele conheceu o Gaudiya Mata, Swami Prabhupada, e aí ele falou com o pai dele, pai de Swami Prabhupada, era o Vaishnava, ensinou ele devoção desde pequeno, e chamou o pai dele para ver. Na época, Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, que era discípulo de Bhaktivinoda Thakur, recebeu o sannyasa de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tinha uma palestra, ele chamou o pai dele para ver. O pai de Swami Prabhupada, ele conta, Swami Prabhupada fala, conta. O pai dele falou, eu já estou cansado de ver esses devotos, para mim nenhum é devoto. Ele já tinha visto vários e percebeu, não era nada bobo, que nenhum era real devoto. Então, quando o Swami Prabhupada falou, vão lá ver esse, agora a gente falou, já estou cansado de ver. Aí Swami Prabhupada explicou para ele que esses eram diferentes, ele por fim foi e viu e falou, esses realmente são devotos. Então, isso é o que acontece. A maioria é o que tem mais gente que estão interessados, mais absorto no materialismo. Esse atrai mais gente, normal. Consequentemente, Tanto atos pecaminosos estão sendo cometidos em nome da religião que as pessoas em geral não têm nem paz de espírito, nem saúde física. As comunidades de estudantes brahmachari já não estão sendo mantidas e os chefes de família não observam as regras e regulações do Grihastha Ashram. Em decorrência disso, os assim chamados vanaprastas e sannyasis que saem de tais Grihastha ashrams
são facilmente desviados do bom caminho. Em Kali Yuga, toda a atmosfera... Significa se torna apegados, renuncia para é uma vida renunciando, mas se torna apegados a fazer número de discípulos, ganhar dinheiro, construir templo, ganhar mais dinheiro, para depois usar em alguma coisa material. A maioria desvia. Isso é Kali Yuga. Kali Yuga, Toda a atmosfera está sobrecarregada de incredulidade. Os homens já não estão interessados em valores espirituais. Atualmente, o gozo material dos sentidos é o padrão de civilização. Para manter tais civilizações materiais, o homem tem formado complexas nações e comunidades, havendo uma constante tensão de guerras quentes e frias entre esses diferentes grupos. Passa a ser muito difícil, portanto, elevar o padrão espiritual, devido aos atuais valores distorcidos da sociedade humana. Os sábios de Naimisharanya estão ansiosos por desenredar todas as almas caídas, e aqui estão buscando o remédio com Srila Sutta Goswami. Swami Prabhupada falou isso, ó. Primeiro canto, ele começou a traduzir lá no em Mathura, em 1960, mais ou menos, ele falou isso. Escreveu isso em 1960. Imagina hoje, ao que ponto chegou já. Valores distorcidos da sociedade humana. A coisa absurda, totalmente absurda, é tido como normal. É simplesmente coisa normal. Não só isso, mas querem impor uma coisa absurda como sendo normal nos outros. Não é que quer respeito. A gente, principalmente quem está no caminho espiritual, automaticamente vai respeitar a opinião e livre-arbítrio de cada um. Mas esses não, eles querem impor isso nos outros também. Se alguém falar que tudo bem, sua vida é sua, a minha é minha, isso para mim não é bom, ela acha ruim. Ah, mas como assim? Tem que achar bom. Por que acha ruim? Ah, chegou nesse ponto aí. E os sábios perguntaram, estão buscando um remédio para todo esse tipo de problema de Kali Yuga. As pessoas iam ser assim. Eles se reuniram ali para buscar a solução da boca de Sutta Goswami, que ia dar a solução de acordo com o que ele ouviu de Sukadeva Goswami e ouviu de Vyasadeva, que é ninguém menos que o próprio Senhor Supremo. Fala. Prabhu, mas assim, a impressão que eu tenho quando eu escuto que Kali Yuga é desse jeito é que a gente tá. Isso que mal começou, né? O negócio não dura. A era não dura 435 mil anos. 427, Ah. E parece que assim, a gente já tá 430, 432, falta mais 427. Ah, tá. A impressão que eu tenho é que de uns anos pra cá, que pelo menos só há 2000 anos atrás já veio Jesus Cristo. Era muito bom, né? Agora parece Mas que em tinha pouquíssimo. problema também, né? Muitos problemas. Na época de Jesus Cristo mesmo, olha o tanto de bárbaro que tinha. Quem comandava era Roma. Aí tinha o rei romano, Herodes. É. Simplesmente botaram ele na cruz, né? Então, Kali Yuga sempre tem, mas às vezes melhora um pouco, às vezes É, piora um pouco, mas a tendência é deteriorizando, né? Hoje a gente tem comida. Daqui a alguns milhares de anos não vai ter mais. Hoje a gente tem água, daqui a alguns milhares de anos não vai ter mais. Então, hoje ainda tem coisa que daqui 100 mil anos não vai ter, ou 10 mil anos, ou 20 mil anos. Então, a condição não vai ficar bem mais caótica ainda. nossa. Não, e espiritualmente, assim, eu tenho essa impressão, porque quando eu vejo os filmes, quando eu. Ai, tô vendo. Agora. Espiritualmente, Gurudev fala que sempre vai ter Harinam nessa era, que Chaitanya Mahaprabhu veio. Vai ter poucas pessoas, mas sempre vai ter.
Não é que todo mundo vai ser assim, senão o Titã Mahaprabhu vinha à toa, Jesus Cristo vinha à toa. Não, vai ter sempre tá. alguém recitando o nome. O nome nessa era vai até o final. Mas vai ser número reduzido. E quantas pessoas hoje se dedicam ao canto do nome todo dia, diariamente? Muito menos de 1%, talvez. Então sempre vai Tá. ter, mas pequenos grupos. Mas sempre vai ter. Nessa era vai sobrar o nome. Quando acabar todos os tempos, tudo, vai sobrar o quê? O nome, a glorificação de Deus através das Escrituras. Sempre vai ter nessa era até o final. Mas cada vez mais menos gente, né? Entendi. Eu já estava pensando que ia ser apocalipse total. Total no sentido de que vai piorando extremo cada vez mais, mas sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém recitando o nome, isso é certo. Só o movimento Chaitanya Mahaprabhu fala que vai durar 10 mil anos. Aí Gurudeva fala que o nome vai continuar. Seja Krishna, seja Narayana, seja outros, os nomes vão continuar cantados nessa era. Pode ser que o número reduza ainda mais, mas alguns nas suas casas sempre vai ter algum. Não, o mundo não pode sobreviver, mas a condição vai piorando, né? E vão continuar vindo mestres espirituais, Sempre, sempre, mas. Tá. sempre. Pode ter alguma época que fica escuridão, igual teve no Gaudiya Vaishnavismo, hoje também está passando por algo desse tipo. Tem algumas épocas que entra sem um poderoso acharya, mas sempre vai vir, sempre vai manter isso. Então parou aqui. Então, o Prabhupada falou, passa a ser muito difícil elevar o padrão espiritual devido aos valores distorcidos. Por isso que, apesar disso tudo, se a gente procura progredir, mesmo com todos os defeitos, procura dia a dia progredir, recitar o nome, a gente recebe bastante misericórdia, mesmo com todo defeito. Porque Kali Yuga é difícil. Então, se a gente tenta isso todo dia, de maneira humilde, respeitando as escrituras, sabendo que o que está falando aqui é verdade, e que a gente é que tem defeitos, não a escritura, e respeitando a palavra dos acharyas, tentando conectar com eles através de orações, associação, escutar, recitar, invocando misericórdia, a gente recebe muito. Igual o Gurudev falava, maior a decadência, maior a misericórdia. Misericórdia vem para aqueles mais necessitados. Essa Kali Yuga é mais necessitada. Então a misericórdia vem mais. E embutida aonde? Principalmente no nome, Harinama, principalmente. Harinama e escritura. Harikata significa estar cantando sobre Hari também. Então isso também é Kirtan. Então, escutar e recitar nessa era poderosa. Tudo está infundido no nome. Então por esse motivo também. E quanto mais dificuldade, maior a misericórdia. Então, mesma situação difícil. Nessa Kali Yuga, a gente pobre alma caída. Se tenta todo dia, então a misericórdia vem. Aí se tenta da maneira sincera e humilde. Não que agora eu sou isso, agora eu estou cantando há 20 anos, agora me tornei isso, agora eu sou guru, agora tem que ser respeitado. Não, isso é o resultado, é o caminho oposto. Mas sabendo que a gente é uma pobre alma insignificante, tentando progredir alguma coisa nessa vida e recitando o nome, conectar com Deus, sem desejar nada além disso. Pode praticar. E na associação mundana, associar de forma pacífica, afetuosa com aqueles que são também nesse caminho, a gente pode ter paz nesse e no próximo mundo, é possível. Não é tão difícil fazer isso.
A gente pode sair do que falou aqui, que a maioria é perturbada. A gente pode ter a mente sã e fixa. E ter paz mesmo nesse mundo. Isso é possível. Vamos lá, então. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Nitai Gaura Hari Hari Bol. Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Vika Giridhari Sada Jai. Sada Govind Jai Shri Guru Pad Jai. Padma Vishnu Pad Tamam Srivaja Kacharya Varstotra Shri 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 Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pad Jai.
Trivyajakachastotashisvasana. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Shri Rupa Jai. Goswami ki jai, Shri Jiva Goswami Prabhupada ki jai. Jai. Panchatattvaksi Gaur Hari ki jai, Shri Jai. Navadvip Dham ki jai, Shri Radha Jai. Govind Shri Vrindavan Dham ki jai. 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 Srimad Bhagavat Mahapuran ki jai, Shri Sutta Jai. Goswami Pada ki jai. 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 Shri Bhagavan Singhade Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki jai. Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki jai. 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 Bhagavad Unidos ki jai. Patit Pavan Jai. Nityananda Prabhu ki jai. Shri Jai. Harinam Sankirtana ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo, boa noite. Boa noite a todos. Oi.